Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Programa de hoje, quedas de UFOs, né? Acidentes com essas fantásticas aeronaves, né? Hoje eu estou até mais tranquilo, né? Depois do vinagre da semana passada, do ferro da semana passada, as críticas, gostou, a gente está fazendo um programa normal novamente. Mas quem vê essas aeronaves, eu já tive a oportunidade de acompanhar esses veículos aqui pelos nossos céus, nós ficamos absolutamente surpresos com a tecnologia dessas aeronaves, né? São fantásticas, termos de desempenho, capacidade de manobra, capacidade de materialização, desmaterialização, quer dizer, são aeronaves fantásticas, né? Só não são mais perfeitas porque eu não posso pilotá-las, né? Adoraria ter a chance de pilotar uma delas, mas como tudo, né, que não é divino, né, não é do Pai, esses fantásticos veículos também sofrem acidentes, né? Portanto, esses seres não são deuses, são seres avançadíssimos, mas falíveis também, né? Então, portanto, seus veículos às vezes sofrem acidentes aqui na nossa atmosfera. E vamos começar com um dos mais famosos acidentes de UFOs aqui no nosso planeta, que é justamente o que ocorreu em 1947, é o primeiro, né, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, mais conhecido como o caso Roswell, né? Em seguida nós temos uma manchete do jornal local e uma nave, né, aqui simulando o acidente que ocorreu naquele distante ano de 1947. Ao que parece, foi uma noite muito tempestuosa e talvez esse veículo tenha sido atingido por um raio, o que teria causado a sua queda. Isso é uma hipótese, né? Não é um fato, é uma hipótese que talvez essa nave tenha caído, né, devido aos raios que estavam caindo naquela noite. A imagem seguinte que nós vemos foram dos seres, os cadáveres que foram recuperados dentro da nave. Um deles ainda estava vivo, parece que ainda sobreviveu na mão dos militares norte-americanos durante 6 meses. A imagem seguinte que nós vemos é na época, né, o Major Jesse Marcel. Jesse Marcel foi o primeiro militar a chegar até o local, chegou a ver os destroços da nave, e depois do Coronel Chandler, comandante da base, onde o Major Marcel estava sediado, era o 5º Esquadrão de Bombardeiros dos Estados Unidos, era equipado com bombardeiros B-29, bombardeiros com motores a hélice da pistão, quadrimotores, lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, né, e essa base se utilizava desse equipamento. A importância é que era a única base, o único esquadrão americano que portava armas nucleares. Foi um avião desse esquadrão que jogou as bombas atômicas sobre Hiroshima e depois, ao que parece, sobre Nagasaki. E o Jesse Marcel recebeu um certificado de idiota mundial, né? O Jesse Marcel, ele soltava balões meteorológicos na base para verificar as condições atmosféricas. E quando se recuperou os destroços daquela nave, o que se tentou passar para o grande público é que se tratava de restos de um balão meteorológico. E o Jesse Marcel, que soltava aqueles balões diariamente, os conhecia de cor e salteado, né, recebeu a pecha de idiota, né, e teve que admitir a nível mundial que ele confundira, né, aqueles destroços com um pedaço de um balão meteorológico. Eu fico surpreso às vezes, né, com o que se faz com uma pessoa. Inclusive aqui o Major Marcel, né, recebeu uma alcunha de idiota a nível mundial, porque ele não saber diferenciar os destroços no UFO com um balão que ele soltava diariamente. Mas, no entanto, né, com certeza ele recebeu ordens do general Chandler para, entre aspas, admitir que ele havia errado, né? E esse caso também é muito importante porque é a partir dele que se inicia o acobertamento ufológico oficialmente, né? Após vazar isso para a empresa, porque o Coronel Chandler, o comandante da base, falou para o jornal local que a Força Aérea Americana detinha a posse de um UFO. Isso depois seria desmentido, dizendo que era um balão meteorológico, mas os oficiais do setor estratégico americano, para evitar que novamente uma notícia dessa vazasse, né, que
público americano ficasse sabendo que os UFOs são reais, que os americanos, pelo menos naquela época, possuíam um, se fez todo um trabalho de desinformação. Foi mais ou menos o que ocorreu semana passada, quando eu falei do caso Trindade e do caso Varginha. Mas aqui em Roswell, né, houve o trabalho de profissionais, né, psicólogos, sociólogos, né, pessoas de variadas áreas da ciência, que fizeram todo um trabalho, um preparativo, né, criaram uma série de procedimentos, né, para que a presença extraterrestre no nosso planeta fosse camuflada, dissimulada. Ou seja, toda pessoa que visse um UFO, né, a partir daquele momento, seria um louco, ou um mentiroso, ou estaria drogado, ou seria um alcoólatra, por aí, ou vai por aí, né? Então foi feito todo um trabalho de desinformação nessa área. E literalmente é o céu o limite. Eu lembro que na obra do Major Keyhoe, ele, que foi coronel do Corpo de Fuzileiros Navais Norte-Americanos, ele comenta inclusive que após o incidente em Roswell, próprios funcionários do governo americano que relatassem o avistamento de UFOs deveriam ser prontamente desmentidos, imediatamente desmentidos. Era a ordem que se tinha, né? Então o caso Roswell, além do acidente, é importante porque fala, né, de como se iniciou a política de acobertamento e como isso funcionaria, né, para ridicularizar a ufologia, para não passar que a ufologia não é um assunto sério. E né? Então essa é a importância dessa primeira queda de UFO, não que não houvesse outras antes, né? Mas é a mais famosa e que também dá início, né? O episódio não dá início, né? Início da era moderna dos discos voadores foi o avistamento, né, pelo piloto civil Kenneth Arnold, mas logo faz parte da era moderna da ufologia a queda do UFO em Roswell. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas já né, voltamos para o segundo bloco, antes dando o nosso quiz de hoje, né? A nossa pergunta, né, o nosso desafio para você aí, telespectador. Um país da Europa Ocidental que foi o primeiro a ter um órgão oficial do governo envolvido com uma investigação de UFOs em 1990. Que país foi esse? Bélgica, Luxemburgo ou Suíça? Vou repetir. Bélgica, Luxemburgo ou Suíça? Esse país teve uma famosa onda. Foi visto um UFO triangular, perseguidos por caças F-16. Eu já estou dando uma pista, né, para você matar a resposta aqui. Então nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos para o nosso segundo bloco. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco, fenômeno UFO de hoje. E agora eu gostaria de fazer aquele convite que nós fazemos para você todas as semanas. Clube Amigos da Boa Nova, você conhece? Se você não conhece o Clube Amigos da Boa Nova, olha, 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Elas vão te dar todas as informações. Eu já adianto de cara o que elas vão te falar. Elas vão te falar que se você se associar com uma pequena mensalidade, você vai estar nos ajudando, né, na melhoria técnica, né, aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, né, para que possamos fazer melhor esse trabalho aqui com vocês, né, transmitir imagens de melhor qualidade, aumentar o alcance da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Então conheça essa iniciativa. Em troca, né, você vai ter eventos exclusivos, brindes, descontos em eventos e tem a jogada do download, né? Você gosta de algum programa de rádio, da Rede Boa Nova de Rádio? Então você paga uma determinada quantia, você tem escolhas de mensalidades, você vai poder baixar no seu computador aqueles programas que você gosta. Então você quer tê-los em DVD na sua casa ou em CD na sua casa, você se associa e ganha esse direito, né? Dependendo do valor da mensalidade, você pode baixar inúmeros programas, né, para tê-los em casa e ouvir quantas vezes você quiser. Então conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Agora nós vamos voltar para os acidentes com UFOs aqui. Um segundo incidente muito interessante ocorreu aqui no estado de São Paulo, né, para ser mais preciso, no litoral norte do estado de São Paulo, próximo à cidade de Ubatuba. Foi visto um objeto cilíndrico, isso à noite, pelos pescadores que estavam no mar, viram esse objeto. Ele soltava fumaça, uma fumaça muito densa, fazia um ruído muito forte, demonstrava claramente estar com algum tipo de desarranjo mecânico.
E após passar, sobrevoar os pescadores e se afastar até um certo ponto, ele explodiu violentamente. Os pescadores viram aquela chuva de destroços incandescentes caindo no mar, metal derretido. O objeto mergulhou nas águas do oceano e desapareceu, após a explosão. E amostras desse metal foram colhidas e inclusive foram levadas para o laboratório nos Estados Unidos, que constatou ser magnésio quase que puro, 99,85% puro. Normalmente o magnésio, o nosso aqui, nossas ligas de magnésio são impregnadas com cálcio. É normal, um certo teor de cálcio no magnésio que nós produzimos aqui. Esse era totalmente isento, zero. Outro detalhe, ele estava associado com duas outras ligas, no mínimo incomuns, zinco e estrôncio. É uma liga que não é comum aqui na Terra, essa mistura desses três elementos, magnésio, zinco e estrôncio. Inclusive pelo grau de pureza na época, se acreditou que fosse um metal extraterrestre pelo teor de pureza e pela estranheza da liga, com estrôncio e zinco. Então é um UFO cilíndrico, esse que explodiu ali no litoral de Ubatuba. Aí o outro caso que nós temos aqui, já ocorreu aqui no oeste do estado de São Paulo. Aliás, antes de nós entrarmos aqui, nós vamos ver a imagem aqui dos destroços, do UFO de Ubatuba. Nós temos duas imagens aqui mostrando, destroços, os pequenos pedaços de metal que foram recuperados da explosão desse UFO cilíndrico em Ubatuba. Agora sim, nós vamos para o oeste do estado de São Paulo, o noroeste do estado de São Paulo. Os telespectadores, me desculpe assim, porque Presidente Prudente, é oeste. Agora eu não sei se é oeste ou noroeste do estado de São Paulo. Já ali perto de, se eu não me engano, de Goiás. Então nós vamos ver aqui no mapa do estado de São Paulo, em seguida uma imagem, de Presidente Prudente. E isso ocorreu, no dia 6 de agosto de 1976, às 22 horas, a cidade de Presidente Prudente foi sobrevoada por um objeto discoide intensamente iluminado, e testemunhas que estavam no local, ali naquele horário, eles viram esse objeto discoide intensamente iluminado. Detalhe, ele emitia uma luz branco-amarelada muito forte, e ele produzia um ruído também muito forte. As testemunhas narram que ele voava de forma errática, ele aparentava estar com algum tipo de problema, nos seus sistemas não sei se de propulsão, navegação. Fato é que, passado alguns minutos, as testemunhas viram quando ele explodiu de forma violentíssima. Ele produziu pouco antes da explosão uma série de lampejos verdes e azulados, e depois explodiu com incrível violência. Ele causou um alarido na cidade de Presidente Prudente muito grande, na região onde ele explodiu. Pedaços de metal voaram, foi como uma chuva de fogos de artifício, só que de metal incandescente. Esse metal caiu ao solo, diversos pedaços, o maior pedaço tinha 70 centímetros de diâmetro. A velocidade desses projéteis, porque viraram projéteis depois da explosão, foi tão alto que alguns chegaram a se enterrar 30 centímetros de profundidade no solo. Mas antes de nós darmos mais detalhes a respeito aqui da queda de Presidente Prudente, nós vamos fazer mais um convite aqui para os nossos amigos telespectadores. As Casas André Luiz querem ampliar seu atendimento aos deficientes. Nós temos o hospital ali em Guarulhos, o LP, que atende 1.400 excepcionais, tratamento médico, odontológico, internação, muitos residem dentro da casa. E as Casas André Luiz querem fazer ambulatórios aqui na Zona Norte. Eles querem ampliar esse serviço, para outras pessoas, facilitar a vida de outras pessoas que têm dificuldade de ir até Guarulhos, aqui pertinho do metrô Santana, aqui criaram ambulatórios de atendimento. Para que você possa nos ajudar, você pode pedir maiores informações pelo telefone 0800 11 90 12. Vou repetir, telefone 0800 11 90 12. Conheça essa iniciativa aqui das Casas André Luiz, que pretende ampliar nesse atendimento aos excepcionais. Conheça, nos ajude. E olha, se você tiver dúvida, vá conhecer o hospital lá em Guarulhos, onde fica a Rede Boa Nova de Rádio.
você vai ver o atendimento maravilhoso que é dado aos excepcionais. São diversos pavilhões ali, né? Um atendimento aos excepcionais, inclusive com unidades ali de tratamento intensivo, né, enfermarias, uma série de coisas. Vá conhecer esse trabalho, que eu tenho certeza que você vai nos ajudar, né, a dar um atendimento de alto padrão para os deficientes também que moram aqui em São Paulo, principalmente na zona norte de São Paulo. Conheça essa iniciativa aqui das Casas André Luiz. Agora nós vamos para o segundo intervalo, já voltamos com a resposta do quiz e a continuação dos casos de quedas de UFOs aqui, e se der tempo, também aos e-mails dos nossos amigos telespectadores. Então voltamos já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, tema quedas de UFOs, né? Mas antes de nós darmos continuidade ao tema, vamos a resposta ao nosso quiz de hoje, né? E a pergunta era a seguinte: que país da Europa Ocidental foi o primeiro a ter um órgão oficial de governo envolvido na investigação de objetos voadores não identificados no ano de 1990? Que país foi este? Bélgica, Luxemburgo ou Suíça? Eu dei a dica, né? Esse país sofreu uma onda, né? Foi visto um UFO triangular. Esse UFO foi perseguido por caças da Força Aérea desse país, caças F-16, que chegaram a romper a barreira do som, voaram 2 vezes a velocidade do som. Que país foi esse? Foi a Bélgica, né? A onda belga, né? Até se você tiver curiosidade, você entrar aí no seu computador, procurar aí UFO triangular na Bélgica, você vai conhecer em maiores detalhes esse caso, né? Então a Bélgica, né, foi o país que aqui na década de 90 teve um organismo voltado para investigação ufológica. Bom, vamos voltar aqui para as nossas quedas de UFO. Nós estávamos falando do Presidente Prudente, quando a nave, antes de explodir, emitiu um feixe de luz verde azulado e explodiu, né? E curioso, né? Os destroços que caíram, foram pegos por policiais, foram levados para análise e descobriu-se que era uma liga metálica desconhecida, né? O que era mais ou menos conhecido, entre aspas, era o revestimento desse metal. O primeiro revestimento que se encontrou foi de um material sintético, muito parecido com o nosso silicone. Num outro pedaço maior, pesando aproximadamente 5 quilos, né, ele era revestido também de uma combinação incomum de metais. Ele era revestido de alumínio, zircônio e antimônio, né, uma mistura de metais incomum aqui para nós, aqui, principalmente em aeronaves. E também foi na época, né, isso em 76, foi comentado na cidade que teriam vindo militares americanos com equipamentos para investigar a região e também fazer a análise do metal que compõe aquela nave que sofreu o acidente em cima do Presidente Prudente. Um outro caso também interessante ocorreu em 78, no dia 6 de agosto de 1978, portanto 2 anos depois do evento de Presidente Prudente. Um UFO cilíndrico passou a sobrevoar a cidade de Sucre, na Bolívia, né? Foi visto por diversas pessoas esse objeto, né? Ele passou a voar sentido rumo norte da Bolívia, e passado algum tempo, né, esse objeto tornou a inverter o seu rumo, né, e se dirigiu novamente para o sul da Bolívia, na divisa com a Argentina. Quando ele estava sobrevoando uma região montanhosa, o objeto ou sofreu um acidente ou algum desarranjo e explodiu, né? Inclusive a explosão do objeto, né, foi ouvida na Argentina a uma distância de 130 quilômetros. O objeto explodiu pela primeira vez, poucos minutos depois foi seguida de uma segunda explosão, também violentíssima, né? Não foi encontrado nenhum destroço daquela estranha aeronave que sobrevoou a Bolívia, né? Outros casos de possíveis acidentes, não podemos esquecer, se eu não me engano, em 1906, sobre a região de Tunguska, na Sibéria, foi visto um objeto luminoso no céu. Alguns acreditam que talvez fosse um meteoro. Pessoas que viram o objeto no solo descrevem que ele realizou uma série de manobras controladas, evitando grandes centros habitados. Ele, quando chegou sobre um ponto determinado da Sibéria, a floresta de Tunguska,
ele explodiu. E foi um procedimento de prudência, se realmente aquela era uma aeronave pilotada do seu piloto. Porque se tivesse explodido sobre uma cidade russa, a destruição seria enorme. A explosão foi tão violenta que, apesar de ter sido na Sibéria, o observatório de Greenwich, na Inglaterra, o sismógrafo local captou, né, a onda de choque no solo provocada pela explosão, portanto, a milhares de quilômetros de distância, afetou inclusive o campo magnético terrestre. Houve uma aurora boreal incomum na Europa após a explosão, quer dizer, mexeu realmente com a nossa atmosfera, né, a explosão de Singin. Toda a floresta foi derrubada, as árvores caíram pelo efeito da explosão, não se encontrou nenhum vestígio de meteoro. Alguns acreditam que talvez tenha sido um cometa que explodiu no céu, sem atingir o solo, né? Mas testemunhas, né, que viram esse objeto se afastar das regiões mais populosas narram que ele fez uma manobra inteligente, controlada, né, para evitar que a explosão ocorresse sobre uma cidade. São alguns casos que trazemos. Também em 54, nos Estados Unidos, houve quedas de UFOs. Né? UFOs foram capturados ali após o acidente. Em 1952, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, um cidadão encontrou, após ver um UFO explodir no céu, um destroço cilíndrico proveniente do objeto. São inúmeros casos. Nós traremos em outros programas mais casos envolvendo acidentes com UFOs na nossa atmosfera. Nós estamos no finzinho do programa, nós temos e-mail aqui, vamos ver se nós conseguimos pelo menos responder um aqui no programa de hoje. Eu sei que eu estou em dívida, preciso pegar um programa e responder mais. Bom, aqui do meu amigo Rodrigo Soares, de Dores, do Rio Preto, no Espírito Santo. Ele faz um comentário, né, da Rede Globo, que nesse domingo fez uma reportagem documentário que foi aberto aos OVNIs, que parece com o intuito de desacreditar os acontecimentos. Concordo com você, viu, Rodrigo, em grau, gênero e número, meu amigo. Realmente eu achei que aquilo foi desinformação. Né? Então, se você assistiu o nosso programa semana passada, eu acho que deu para elucidar um pouquinho do que foi colocado ali. Mesmo o próprio caso do Irangê Holanda, né, Operação Prato, também pouco se falou, pouco se acrescentou. Então, nós trouxemos isso aqui no programa. Inclusive, o próprio coronel Irangê, né, falou que a maior parte do material da Operação Prato, que ele comandou na época, em 1977, lá na região de Colares, em Belém do Pará, até hoje está guardado lá no primeiro Comando Aéreo Regional, lá em Belém. Então, da parte dos filmes que foram para Brasília, né, não deixaram dúvida, né, oficiais saíram satisfeitos e com a plena certeza de que o que sobrevoou o Pará naquela época se tratavam de veículos não terrestres, ou seja, espaçonaves de fabricação não humana. Então concordo com você, viu, Rodrigo? Infelizmente, o que se prestou lá foi um desserviço, uma desinformação. Né? Bom, outros programas estaremos respondendo os e-mails aqui dos nossos amigos telespectadores aqui, né? Que é nossa obrigação prestar esse serviço para vocês. Então, se você quiser entrar em contato conosco, você tem diversos modos de fazê-lo, né? Todos eles muito simples, principalmente aqui através do e-mail. Aqui na televisão só por e-mail, na rádio outros modos, mas aqui por e-mail. Então, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra direto em contato aqui conosco, com a sua sugestão, crítica, sugestão de pauta. Colabore aqui conosco, meu amigo, seja um auxiliar da nossa produção aqui, né, trazendo temas que você considera interessantes. E não só de ufologia, mas também de arqueologia, outros temas de realismo fantástico que, na medida do possível, estaremos atendendo ao seu pedido. Queria desejar uma ótima semana a todos, beijo no coração, até o nosso próximo encontro semana que vem aqui na TV Mundo Maior com mais um programa Fenômeno UFO. Até lá!